sua campanha pode ter 50 mil curtidas e está perdendo. E eu não estou falando de números, eu estou falando de diagnóstico. Curtida é atenção, engajamento é identidade. E a maioria das campanhas nunca aprendeu essa diferença. Na jornada do eleitor, o engajamento é a etapa 4. Mas ela é talvez a mais mal compreendida de todas as etapas. Isso acontece porque o mercado inteiro foi treinado a olhar para métricas erradas de vaidade, como curtidas, visualizações, alcance, mas tudo isso é apenas barulho. O que importa estrategicamente é outro sinal. O eleitor saiu de observador passivo e passou a interagir? E quando digo interagir, não estou falando em comentário automático, estou falando de um ato com custo social. O eleitor comentou, compartilhou, defendeu a proposta para alguém, ele se posicionou, ele se expôs. Esse momento, a transição do passivo para o ativo, é que separa uma campanha que acumula números de uma campanha que constrói uma base real. E com os estudos mais recentes de neuropolítica e ciência de dados, a gente consegue entender exatamente o que acontece no cérebro do eleitor e no comportamento dele nesse momento. Existe uma distinção fundamental que os estudos sobre persuasão estão consolidando, que é a diferença entre a percepção passiva e a interação ativa. Quando um eleitor assiste a um vídeo, lê um post, recebe uma mensagem, ele está no modo passivo. A informação entra, mas não necessariamente se consolida em uma convicção. Agora, quando o mesmo eleitor responde a uma pergunta, debate em um grupo, comenta uma posição, algo diferente começa a acontecer. Ele é forçado a articular os próprios pensamentos e, ao articular, ele está se comprometendo. Isso que eu estou falando não é filosofia. Pesquisas com modelos de comunicação dialógica mostram que interações ativas são significativamente mais persuasivas que uma mensagem unilateral, mesmo quando o conteúdo é idêntico. O que muda é a estrutura. Em uma, o eleitor consome a informação e na outra ele produz. O erro clássico das campanhas é investir tudo em broadcast. Empurra conteúdo, aumenta volume, repete mensagem. Isso funciona na etapa de consciência e funciona também na de interesse. Mas na etapa de engajamento, quem só fala não engaja. Quem conversa engaja. Se sua campanha não tem mecanismos de interação real, como perguntas, votações, grupos de discussão, encontros presenciais, você não está criando engajamento. Você está acumulando audiência passiva que vai evaporar no dia da eleição. E aqui a neuropolítica entra de forma definitiva. Quando o eleitor se engaja com uma campanha, eu não estou falando de curtida, mas de engajamento de verdade. O que acontece no cérebro dele não é algo neutro. Estudos de neuroimagem apontam que a ativação de duas regiões específicas do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal dorsomedial, que processa informações sociais e cria narrativas de grupo. É ele quem produz a sensação de nós, de pertencimento a uma tribo. Simultaneamente, o córtex pré-frontal ventromedial atribui valor emocional a essa interação. É a região que responde a perguntas como: isso é bom ou ruim para mim? E quando a resposta é positiva, o engajamento se consolida como uma recompensa. Em termos práticos, engajamento não é apenas uma ação digital, é uma recompensa neurológica. O eleitor que interage com a sua proposta está processando, no nível cerebral mais profundo, a experiência de pertencimento a algo maior. Por isso, campanhas que criam comunidade, que dão identidade e não apenas informação, geram um tipo de vínculo que a comunicação unilateral nunca vai criar. O eleitor não está apenas concordando com você, ele está se identificando com você. Dentro do engajamento, existe uma hierarquia de sinais. E o mais poderoso de todos é o compartilhamento. Tem quem compre curtidas, compre visualizações, mas você não consegue comprar compartilhamento real. E o porquê disso? Porque compartilhar tem um custo social. Quando um eleitor compartilha um conteúdo da sua campanha para os contatos dele, sejam amigos, famílias, colegas de trabalho, ele está dizendo publicamente que esta é a sua identidade. Ele está assumindo um risco social perante ao seu grupo de referência. E isso tem um enorme valor para a campanha. Aproveito para fazer um alerta. Nunca compre seguidores. Você com isso está destruindo o seu perfil nas redes sociais. A psicologia cognitiva explica isso pelo viés da consciência e da identificação social. O indivíduo sente uma pressão forte para manter harmonia entre as suas crenças e a sua identidade pública. Compartilhar exige que essa harmonia já exista. E aqui está o ponto estratégico. Se a sua campanha não construiu segurança emocional nas etapas anteriores,
de consciência, interesse e consideração, o eleitor não vai se arriscar nesse gesto público. O compartilhamento é o termômetro mais honesto da jornada. Quando ele acontece em escala, significa que as etapas anteriores foram cumpridas com qualidade. Quando o engajamento chega no nível crítico dentro de uma comunidade, algo extraordinário acontece. A base se auto-organiza. Estudos sobre polarização nas eleições brasileiras de 2022 mostram um padrão consistente. Comunidades altamente engajadas desenvolvem dinâmicas de comunicação coordenada sem que a campanha precise coordenar. Bastam poucos usuários com alta influência, os chamados de spreaders, para que a mensagem domine a própria comunidade. Isso significa que engajamento real cria escudos. Uma base engajada blinda os próprios membros contra as narrativas adversárias. Ela não precisa de 1000 coordenadores, ela se torna uma militância digital. O Dark Social, grupos de WhatsApp, Telegram e redes fechadas, é onde esse efeito acontece com mais intensidade. Ela é invisível para as métricas, mas é onde muitas eleições são decididas. Vou trazer 2 cenários concretos que ilustram esse contraste. Campanha A. Candidato com alta visibilidade. 80 mil seguidores, média de 3 mil curtidas por post, equipe focada em conteúdo, produzindo vídeos, artes, textos de qualidade, e os dashboards mostram um engajamento alto do público. Mas em uma análise mais profunda, a gente identifica que tem 0 interações nos comentários, quase nenhum compartilhamento orgânico, ou seja, uma base passiva, sem pertencimento. O resultado? Na semana de campanha intensa do adversário, a base vai se silenciar, não vai defender, não vai mobilizar. A audiência existe, mas não existe identidade. Campanha B. Um candidato com 30 mil seguidores, mas com grupos ativos, encontros periódicos, dinâmicas que forçam interação entre eles. As pessoas comentam, debatem, compartilham, o conteúdo circula no Dark Social sem coordenação central. Na reta final, a base vai se mobilizar, vai trazer mais eleitores do que qualquer impulsionamento pago conseguiria trazer. A diferença não é o tamanho da audiência, mas é o nível de pertencimento e de engajamento da sua base. A síntese estratégica desse vídeo é isso. Engajamento não é eleitor apertar um botão. É eleitor assumir uma identidade, uma posição. E quando isso acontece, o cérebro dele está literalmente processando o pertencimento a uma tribo como uma recompensa emocional. E isso não é persuasão racional, é biologia social. Isso muda o que você deve medir, o que você deve criar e onde você deve investir o orçamento de comunicação. Se a sua campanha está produzindo conteúdo sem criar mecanismos de interação, você pode até vencer na comunicação, mas está perdendo na biologia da decisão. Conteúdo informa, a comunidade engaja. E o engajamento real é aquele que passa pelo filtro do custo social, pelo compartilhamento, pela defesa pública. É o que transforma eleitor em militante. Lembre que eleição é decisão e decisão é processo. No próximo vídeo, entramos na etapa 5 de decisão. A etapa onde a campanha precisa reduzir a dúvida residual e converter pertencimento em voto. Antes de sair, curta este vídeo, siga o nosso canal e me diga em que etapa da jornada do eleitor a maior parte do seu público está atualmente. Me conta aqui no comentário.